Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje começarei a falar sobre o primeiro livro das Crônicas de Arthur, chamado O Rei do Inverno e escrito pelo escritor Bernard Cornwell. Este tópico foi solicitado por um dos padrinhos do canal e por isso mesmo ele tem um pequeno selo aí na capa de vídeo, que é um P, por isso ele está marcado. Em virtude de ser um pedido de um dos patrocinadores do canal, obviamente eu estarei falando sobre o livro, fazendo alguns comentários em relação a ele com um pouco mais de frequência, mas isso não necessariamente quer dizer que eu darei uma pausa nos demais vídeos e tópicos mais recorrentes do canal. Continuarei fazendo as variações, mas ouvir alguma coisa relacionada ao livro O Rei do Inverno aqui, as Crônicas de Arthur, a trilogia arturiana, como é conhecido, será um fator recorrente. Então, aqueles que se interessarem, bem-vindos, nos acompanhem durante essa jornada. A história de Arthur, ela já foi contada de várias e várias maneiras e normalmente ela é contada nunca na primeira pessoa. O que nós vemos relacionado ao mito de Arthur, à lenda de Arthur, são sempre relatos de terceiros, pessoas que conviveram com ele e que falam sobre ele. Arthur tem essa mística, essa identidade transcendental, essa coisa do líder, de uma figura histórica marcante, onde muitas pessoas falam sobre ele, mas nós não encontramos necessariamente um relato biográfico, o próprio Arthur falando sobre si. E quando nós pensamos em figuras históricas reais, e não uma figura histórica mitológica, como o Arthur, nós encontramos também esses elementos, vemos esses elementos. E na literatura é algo que eu vejo com bastante recorrência. Quando alguém fala sobre uma figura mítica como Arthur, são sempre pessoas outras, terceiros, da mesma forma que grandes líderes da história da humanidade, né, receberam esses relatos, foram de alguma forma contemplados pela fala, pelo testemunho de outras pessoas. Esse tipo de relato, esse tipo de recurso, acaba transformando algumas personagens em personagens muito, eu diria, táteis, porque por ser uma obra, ser uma escrita a partir de um relato de um terceiro, é como se a história de um personagem se tornasse um bem comum, um bem relativo a um contexto, um pertence de uma história coletiva. E é um tipo de direção que o Bernard Cornwell decide também por continuar aqui, quando ele resolve escrever alguma coisa sobre o Arthur e a história dele. Ele opta por fazer esse relato a partir de um testemunho, a partir não de um diário, mas de um relato histórico a partir do olhar de alguém que conviveu, alguém que viu o princípio, o meio e o fim da história de Arthur, o senhor da guerra, o rei que nunca existiu, o inimigo de Deus. E por falar em inimigo de Deus, a história também contada por Bernard Cornwell segue essa vereda. Arthur é considerado uma figura histórica pagã dentro da narrativa, né? Tudo que é relacionado a ele não é visto com bons olhos pela tradição cristã, que é, pelo menos no momento presente, no momento atual, quando o narrador começará a fazer o relato do passado, a tradição cristã ela já é mais sobressalente, mais forte no império, no território que nós comumente conhecemos como Saxônia, que viria a ser a Grã-Bretanha e tal, né? É um tabu. Falar sobre Arthur é heresia, falar sobre Arthur é algo proibido. Mas como o narrador, que no caso é o Derfel, que trabalha, que vive, né, num monastério e que é pentelhado
constantemente maltratado e sofrendo preconceito por ser saxão por um bispo local, né, o Sanson, um modo que ele encontra de fazer esse relato, de fazer esse retorno à história do Arthur, escrevendo a história dele em saxão e omitindo o fato do próprio bispo. Ele diz que vai escrever uma história sobre o Deus menino, obviamente, né, seria Jesus Cristo, mas na verdade o que ele está fazendo é um relato sobre Arthur. Ele não engana o bispo de todo, mas como a maioria dos que ali vivem, ele não tem capacidade de fazer uma tradução e entender o que de fato o Duffield está fazendo. Então, os pergaminhos que o Duffield irá escrever e que irão constituir a narrativa deste livro será uma forma de nos levar à história de Arthur e os principais eventos que aconteceram nessa história. Por mais que seja uma história notória, heróica, cheia de fatos interessantes e principalmente aquilo que eu acho mais rico em obras relacionadas ao Arthur, personagens marcantes, embora seja uma obra que nos enche os olhos por causa do cenário e dessas personagens muito únicas e cada uma marcante a seu modo, a história de Arthur também é notória por causa das tragédias, né? Daquilo que é até mesmo bizarro, né? Monstruoso e bárbaro que acontece no contexto em si. Não é uma historinha de conto de fadas necessariamente. Nós temos elementos que são compatíveis com uma ótica ou uma análise nesse sentido, né? Tem elementos místicos, elementos mágicos, né? Até mesmo esotéricos. Arthur, quando falamos de Arthur e da história, a sua história, a história de todos os personagens que o rodearam, nós não falamos necessariamente de uma história calcada na realidade, mas embora seja uma história que ao mesmo tempo reflita bastante, né, a realidade, o contexto histórico, social de uma época, nós temos esses elementos mágicos e tal, mas nós temos muita barbárie, muita coisa visceral. Não é necessariamente uma história infanto-juvenil ou que pode ser lida por todas as idades. Eu considero a escrita do Bernard Cornwell acessível, uma escrita que pode ser lida por jovens, não necessariamente crianças, né? Porque ele trata, né, de temas pesados, de elementos políticos, que não necessariamente também crianças mais jovens, né? Um público mais jovem tem condição até mesmo intelectual para compreender, entender do que é que ele está falando. Ele escreve muito bem, isso é notório na escrita do Bernard. Ele é um dos melhores escritores do gênero, disparado, né? Os trabalhos dele costumam ser impecáveis, né? Para aqueles que conhecem as famosas crônicas saxônicas, sabem do que eu estou falando. Ele escreve muito bem mesmo, é admirável o estilo de escrita dele, mas ao mesmo tempo nós temos que compreender, nós temos que sempre lembrar que o autor é muito erudito, que o autor ele não é apenas um escritor, mas ele também é um leitor assíduo das temáticas que ele escolhe trabalhar. A escrita dele é bastante rebuscada, ele escreve muito bem, de maneira fluida, mas sempre com dados, sempre com informações, sempre com algum conhecimento que ele queira deixar para o leitor. Ele não escreve a Deus dará, ele escreve de maneira pontual e bastante calcado na informação, né? Ele revela muito dados históricos e a maneira também como ele confecciona o seu texto nos faz viajar para aquele contexto histórico o qual ele está fazendo menção, né? Então é uma escrita ao mesmo tempo fantasiosa e ao mesmo tempo histórica, né? Que tem dados de realidade, que tem elementos da época em questão. E a época em si é uma época em que nós vemos de maneira bastante efervescente já aqui no princípio do livro, que é o meu recorte no momento para esse vídeo, né?
os primeiros momentos desse livro que existe, né, uma grande tensão, e uma tensão não apenas cultural, mas muito pautada, né, em questões, em conflitos religiosos, né? As crenças antigas que pertenciam à Saxônia e a incorporação, a presença agora, né, de uma tradição cristã em ascensão. O mundo, o velho mundo, né, ele foi marcado por muitas guerras, né, muitas tradições diferentes e com crenças e culturas próprias. E quando elas entravam em colisão, quando um império conquistava o outro, né, essas crenças, historicamente nós vemos isso acontecer, né, tendiam a ser enfiadas goela abaixo, né, do povo conquistado ou algo assim. Quando havia um certo hibridismo dos povos, né, quando as religiões passavam a coexistir com aquelas já estabelecidas, conflitos internos, né, no dia a dia eram visíveis. Uma coisa que também nós vemos aqui no princípio do texto, né, como há um conflito entre os saxões e os cristãos no dia a dia, como eles se brutalizam, né, jogam esterco um no outro, agridem um ao outro, destroem símbolos sagrados um do outro. Então, o contexto em si, o contexto histórico em si, onde o Bernard vai trabalhar é justamente esse. Ele não vai esconder essas coisas do leitor. Vocês vão ler isso. Percebem como a leitura é uma leitura adulta? É uma leitura também que precisa estar situada. Quem tem um pouquinho de conhecimento, né, quem gosta de história, estudou um pouquinho, vai ler esse livro com muito mais sabor. Não vai ler apenas um livro fantasioso sobre Arthur, Merlin, Morgana, Nimue e quem quer que seja, né? Vai ler um livro com pitadas, com críticas, com uma certa acidez a questões históricas extremamente relevantes. É uma coisa que faz de um livro bastante saboroso, né? O fato de você não apenas aprender coisas com ele, mas ao mesmo tempo, né, tornar aquele conhecimento que você já tem solidificado, reatualizá-lo, né? Fazer com que o leitor em si reflita novamente sobre ele e que até mesmo reaprenda, né, de uma maneira mais gostosa, uma maneira mais lúdica, que é a maneira da literatura. A maneira da literatura é uma maneira de conduzir, né, nos levar ao conhecimento de modo a aprendermos coisas de uma maneira muito mais gostosa, agradável, saborosa, né? E nós veremos isso aqui, o conflito, iremos aprender coisas sobre ele e também veremos os nossos personagens, os personagens em evidências, né? Os personagens em evidência, perdão, imersos nesse contexto. A história, o Derfel decide começá-la, né, a partir do nascimento do príncipe herdeiro de Dominónia, né, o reino que é governado pelo rei supremo Ulfr. O rei Ulfr é o pai de Mordred, um sujeito, né, o príncipe que seria seu herdeiro, e que acabou tomando uma machadada nas costas devido aos conflitos que existiam na época, e deixou o pai, né, de luto e também um pouco preocupado. Na verdade, desesperado, eu diria. Ele está bastante desesperado, porque além de ter perdido o filho, ele está muito preocupado com o legado, a continuidade do reino. Ele precisa de um herdeiro. E a última chance dele, já que ele já é um senhor de idade, né, a última chance dele é a Nora, né, o filho que Mordred deixou no ventre, né, de Norina, que seria sua esposa, e agora é viúva dele, né? Derfel abre a narrativa do livro relatando justamente esse momento de nascimento desse que seria, né, o príncipe que herdaria o legado do rei supremo Ulfr, lá na Saxônia. Aqui nós já vemos um pequeno conflito cultural de cara, né? Porque Norwina, ela é cristã e ela quer que o nascimento do filho seja feito, né, ao modo cristão, na tradição cristã, né? Ela considera as antigas crenças, né, a antiga religião da Saxônia herética. Ela já foi
introduzida na tradição cristã. Então ela quer que o nascimento do filho dela seja um nascimento cristão, algo que o rei supremo Uther ele não vai contra ao desejo dela, mas ele meio que se precavém. Ele acredita nos seus antigos deuses, mas também acredita no Deus cristão, que ele possa existir e seja poderoso, mas é aquele pé atrás, entendem? O cara já perdeu o filho, ele não quer perder a última possibilidade de ter um herdeiro para o trono. Ele teme a possibilidade do nascimento de uma criança, que para ele seria desgraça, no caso, se fosse uma criança do sexo feminino, né? Naquela época, no contexto em si, só os meninos reinam, né? Seguem com o legado. Havia uma misoginia clara aí, né? Vocês conhecem esse aspecto histórico, isso é marcante. Mas ele não queria correr nenhum tipo de risco. Então, o que ele faz? Né? Ele convoca um pequeno grupo, né, de aprendizes, né, ou pessoas que tiveram contato com Merlin, né, o proprietário de Innis Withering, na ilha de Avalon, ao norte. Né? Aqueles que tiveram contato com Merlin foram seus aprendizes ou tiveram qualquer tipo de trato com os conhecimentos do grande mago, né, do grande druida que agora está sumido, foi para sabe-se lá onde. A única chance dele é de garantir que esse nascimento saia, que a criança não morra, que Norina não morra no parto. Ele acabou pedindo ajuda a alguns representantes, alguns aprendizes de Merlin, e eles vieram lá de Innis Withering. Death é um deles, mas outros personagens, né, na verdade personagens femininos marcantes em histórias arturianas, né, que já vão aparecer aqui, Morgana, que é a filha bastarda do Uther, né? Na verdade, o contato, a relação entre os dois, pai e filha, não é das melhores. Ele preferia muito mais que o Merlin estivesse ali do que ela, mas está ali a Morgana, né, com a sua máscara de ouro que esconde as suas deformidades. Com ela está Sebille, que é a escrava dela, né, e também uma outra personagem recorrente, que é a Nimue. Junto com as três está uma garotinha virgem, porque segundo as suas crenças, né, quando um bebê nasce, a primeira pessoa que deve segurá-lo é uma garotinha virgem. Então eles levam também uma menininha para o quarto do parto. Corvo, mas como assim elas já estão lá no parto? Não, elas não estavam não. A questão é que os meios cristãos, né, as amas que estavam com a Norina e tentando conduzir o nascimento, né, mediar o nascimento da criança, não estavam tendo muito sucesso, porque a gravidez dela, o parto dela, era um parto de risco e estava enfrentando muitos percalços. Ela estava sofrendo muito, e era muito provável que tanto a Norina quanto a criança fossem falecer. Só que, como o Uther não admitiria uma coisa dessa, ele estava desesperado para ter um herdeiro, então ele acabou convocando Morgana, Sebille e Nimue contra a vontade de Norina. Enfiou as três lá no quarto e disse, né, resolvam, preciso de um herdeiro, o meu reino precisa de um herdeiro, façam essa criança nascer. E elas fazem. Há um pouco, né, de acidez no texto, porque as amas, né, não conseguiram trazer a criança, mas as três, entre aspas, feiticeiras conseguiram, né? Há um pouco de acidez, mas ao mesmo tempo o nascimento da criança não é um evento que é contemplado com gozo, né? Não é contemplado com alegria. É claro que quando a criança finalmente nasce, quando ela finalmente vem ao mundo, o rei, né, ele tem um certo alívio, ele suspira, ufa, nasceu e é menino, né? Mas todo esse evento, né, todo esse evento de nascimento foi marcado por presságios ruins. É quando nós vemos o aspecto metafísico, místico, né, e religioso dos envolvidos vir à tona. Desde o princípio, o parto já estava sendo realizado, né, em lua de quarto minguante, que para eles significava um mau presságio.
Depois o bebê não nasce de maneira muito fácil. Foi um parto muito difícil, né? A Morgana teve que enfiar o pulso dentro do corpo da Norwina, né? E literalmente puxar a criança para fora. Então a criança nasce, né? Não apenas suja, mas ensanguentada. A mãe, é claro, que vira os olhos e se não morre, né? É um milagre, né? Uma coisa brutal. Imagine uma cena como essa, né? Um parto como esse, né? Naquela época, sem toda a tecnologia que nós temos hoje, sem todos os aparatos que nós conhecemos, um parto brutal, complicado, onde uma parteira, né, no caso a Morgana aqui, tem que enfiar o pulso dentro da mãe para puxar o bebê, né? Tem a hemorragia interna, a mulher também é externa, é sangue para todo lado, e ali uma criancinha pequena no canto, né? A Nimue fazendo as feitiçarias dela, né, urinando perto da porta para os espíritos não entrarem, né, espirrando urina também no quarto para evitar que os espíritos maus venham levar o espírito da criança. Olha essa cena, imaginem uma cena como essa, olha que coisa absurda. Percebam que quando eu disse que a leitura não é uma leitura infanto-juvenil, como eu estava falando sério, não é mesmo, não é mesmo. Na leitura de Bernard Cornwell e na estética que ele utiliza para narrar a história de Arthur, é um livro realmente pesado. E ele já começa pesado. E naquele quarto, né, junto com Morgana, Sebille e Nimue, estava lá aquela garotinha virgem que teria que segurar a criança, algo que ela também não faz. Ela sai correndo, a menina pira e sai correndo do quarto, né? Obviamente, né? É uma coisa extremamente normal, previsível de acontecer, e aconteceu. Mas o fato dela correr e não querer pegar a criança, novamente, é um mau presságio. Mais um mau presságio. E para acabar de vez com todas as expectativas de celebração, né, de boas-vindas, entendam como quiser, né, os bons votos do nascimento da criança, o bebê ainda nasce com um pé torto, que também é um mau presságio. Ou seja, o nascimento do príncipe herdeiro de Dominónia foi marcado por pelo menos no mínimo, né, 3 eventos que indicavam mau presságio, indicavam que coisas ruins já haviam acontecido e que coisas ruins também poderiam vir a acontecer futuramente. E é assim, meus caros, né, em poucas páginas que o livro O Rei do Inverno abre, e dessa forma que Derfel começa a contar a trajetória, né, da história de Arthur, que ainda não apareceu, mas certamente vai aparecer. Saberemos mais sobre ele, eu falarei sobre o personagem quando realmente for o caso. Mas é uma história aí de princípio, né, o início do relato, algo que o Derfel vai fazer, e ele vai fazer com cuidado, né, ele vai pegar toda a gênese dessa história e nos apresentar. E o Derfel, no caso, né, ele cumpre a função do narrador, que na verdade é o Bernard Cornwell, esse excelente escritor, e que certamente vai agradar muitas pessoas que lerem a obra, porque o refino dele, a atenção, o cuidado e a descrição dele são muito apuradas, muito ricas e muito agradáveis. Muito agradáveis mesmo. Bem, vou parando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Saudações Corvides.